Olá, sejam bem-vindos a mais um programa É Justo, realização da TV UNAEP em parceria com a Universidade de Ribeirão Preto. Hoje nós vamos falar sobre a mudança da Lei Maria da Penha. Convidamos o professor Dr. Paulo Teotônio, que vai nos explicar o que aconteceu com a lei, com a mudança que ocorreu. Dr. Paulo, muito obrigado por vir aos nossos estúdios, agradeço a sua atenção. João, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. A mudança recente da Lei Maria da Penha foi no sentido de que agora não incumbe mais ao magistrado impor as medidas protetivas da mulher. Agora pode ser nas cidades que não tem juiz, pode ser o delegado, e nas cidades que não tem o delegado pode ser qualquer policial, inclusive policial militar. Antes dessa mudança, só o juiz de direito? Só a autoridade judiciária. E o delegado não tinha esse poder? E eu vejo com preocupação essa mudança. Tem dois lados, é dicotômico. Primeiro, que pode dar mais efetividade, mas a minha preocupação está no sentido de que o delegado não está preparado, muito menos o policial militar, para analisar uma questão tão intrigada, que por vezes depende aí de psicólogo, assistente social, e nós estamos retirando do indivíduo um direito constitucional, o direito constitucional de ter privado de seus bens ou da sua liberdade, ou ter restrito um direito que não é por decisão jurisdicional. Em regra, o juiz é a pessoa preparada para fazer isso. Nós temos mania no Brasil de fazer improviso. É isso que eu ia perguntar agora. Não vai ferir a Constituição Federal, essa mudança? Então, há posições nos dois sentidos. Eu interpreto que fere o princípio da jurisdicialidade e, por vezes, até o princípio da igualdade. Porque é muito melhor você ter algo apreciado por um juiz do que por um delegado de polícia, que não que eu estou desprezando o delegado, mas essa não é a função. E lá no artigo 144 da Constituição, não tem essa atribuição para o delegado. E nós estamos tirando do indivíduo o poder ou a capacidade de deixar um juiz analisar se está certo, se está errado, as circunstâncias do caso concreto. E essa lei trouxe um adendo muito ruim também, que é a impossibilidade de concessão de liberdade provisória. Como se os casos fossem todos iguais. Os casos são diferentes, cada caso é um caso. Ao ser decretado, então, ele vai ficar preso. Então, se houver isso aí, risco para a mulher, e quem vai analisar é quem vai conceder. E perigo, primeiro, plausibilidade do direito. No caso do delegado agora. Isso. Você imaginou que perigo que a gente está correndo? E assim, impossibilidade de concessão de liberdade provisória. O sujeito nem pode sair, tem que ser preso. Está certo que no segundo momento, em 24 horas, isso terá que ser submetido a um juiz. Mas não seria melhor, então, a gente investir no Poder Judiciário, investir nas instituições públicas e parar de improviso? Aqui em Ribeirão Preto nós não temos uma vara especializada. Nós temos um anexo à segunda vara criminal, é até algo lamentável, acho. Ribeirão Preto comportava assim uma vara, até pelo número de procedimentos que tem. E a sorte de Ribeirão é que a juíza auxiliar que trabalha nesse anexo é uma profunda conhecedora do tema, é uma magistrada brilhante e faz com louvor o seu trabalho, porque senão a gente teria sérios problemas aqui em Ribeirão. Várias cidades possuem vara especializada, Ribeirão ainda não. Ou não? O estado de São Paulo não tem ainda essa... Infelizmente, aqui em São Paulo, só na capital. Só na capital. Lamentavelmente, as cidades, em outros estados, as cidades pequenas que têm vara especializada. Ribeirão Preto tem um nível alto de casos que envolvam a Lei Maria da Penha? Só para se fixar numa ideia aí, o número de casos do anexo de infrações penais supera o de todas as outras varas somadas, varas criminais comuns. Só perde do GCRIM. Em Ribeirão Preto nós temos quantas varas criminais? São 5. 5. 5 fora as 2 do júri e o juizado especial criminal. O anexo supera todas as 5. As criminais, sim. Meu Deus, volume alto. Bem alto. A população às vezes se engana quem que é a mulher que é beneficiada da Lei Maria da Penha. São só as mulheres casadas ou não? Então, existe essa crença popular aí que só o casamento, mas não. O companheirismo, a namorada, a parceira. Você não precisa, se tiver relações domésticas e familiares também, não precisa ser casado para conceder as medidas. Não fica preso ao casamento ou à união estável? Não fica. Nem poderia. Hoje a população tem consciência, as mulheres, sabe que de uma forma geral tem a consciência e não tem mais aquele receio de fazer a denúncia desse homem que causa esse mal? Infelizmente não. Falta informação, acho que falta um aparato extrajudicial. Que aparato extrajudicial? É muito mais importante, por vezes, você ter um psicólogo, um psiquiatra,
uma forma de terapia para o casal, que normalmente o homem que é agressivo, ele também foi vítima de violência anterior. Aqui em Ribeirão nós temos um pouco disso, mas pouco. O investimento estatal é muito pequeno, lamentavelmente. Aí depende de empresa, depende de doação, o que não é o ideal. Existe algum aparelhamento para esse homem que é o agressor para uma ordem judicial, tipo uma terapia, ou ter que fazer um psicólogo, alguma coisa assim, como pena ou como sanção? Aqui nós temos, mas por um esforço extraordinário da doutora Carolina Gama. Da juíza, conseguiu, a juíza independente conseguiu, do Estado. Sem o Estado, lamentavelmente. Então, são outras instituições, empresas privadas, tal, que estão bancando isso. E é extremamente importante. Por vezes, você resolve uma questão intricada familiar sobre violência doméstica sem precisar do aparato judicial, sem precisar impor uma pena. É muito melhor, é muito mais eficiente para o Estado. Se o Poder Judiciário não está aparelhado, a Delegacia da Mulher está aparelhada para receber essa reclamação? Menos ainda. Lamentavelmente, não se há nada de investimento no Estado de São Paulo há anos. Há quase 20 anos que não há nenhuma espécie de investimento. Nós temos aqui no Estado de São Paulo um delegado para cada 8 delegacias, o que é desumano. Existe alguma inconstitucionalidade nós protegemos a mulher e não protegemos o homem? Então, essa é outra pecha aí que o leigo faz, totalmente equivocada, que o leigo costuma dizer, mas está tratando de forma desigual, está ferindo a isonomia constitucional. Na verdade, está garantindo algo que o Estado e a Constituição determinam que se faça. Você deve tratar os iguais na medida da sua desigualdade. E se você for verificar a violência que é exercida contra a mulher, de cada 1000 casos registrados em Ribeirão, 998 são de homens contra a mulher. Só 2 de mulher contra o homem. Então é bastante desproporcional. Nós temos aí uma discrepância de força, nós temos uma discrepância cultural. Por vezes o sujeito é educado a bater na mulher. Lamentavelmente, ele acha que ele vai resolver tudo com violência. Então falta aí uma série de coisas antecedentes à punição, que seriam muito mais eficazes e razoáveis que a prisão. E a sanção que é dada para o homem agressor, recupera ele hoje? Por vezes pode até recuperar, mas em regra não. E no direito penal é muito mais importante a prevenção do que a repressão. Você saber que você pode ser punido, às vezes evita o crime. Ser punido depois, por vezes, não resolve nada. Qual que é a pena máxima que o homem pode ter pela Lei Maria da Penha? Aí depende do crime, né? Porque na Maria da Penha praticamente só tem dispositivos de ordem processual penal. Ele remete para a lei ordinária. Isso. Aí vai depender do crime, mas eu posso ter homicídio, por exemplo. O feminicídio, aí seriam 30 anos com pena máxima. Mas se for para homicídio comum, é a pena do homicídio comum. Não, que o feminicídio é não, tirando o feminicídio. Não, tirando os outros crimes. Se for no contexto da violência doméstica, já é qualificado. Então são 12 vai direto, anos. vai direto. Teve uma mudança legislativa recente. Entendi. Essa mudança melhora ou não? Eu acho que melhora. Sobre o aspecto que eu te falei antes da prevenção. Sim. Do medo que isso pode causar. E como foi muito noticiado, as pessoas são muito ligadas na notícia, a notícia vale mais do que a verdade, infelizmente, no nosso país. Os fake news prevaleceram, inclusive, em certas circunstâncias. Quando se dá essa notícia, eu acho que causa, pelo fenômeno da prevenção, uma diminuída no número de crimes. Agora, não é só isso que basta, né? A gente precisava de uma série de outras medidas que estavam na lei, a lei é de 2006, e até hoje não foram implementadas. Lares substitutivos, possibilidade da mulher trocar de nome e mudar de estado. Até hoje, 2006 até 2019, não foi aprovado. Nada. Só a parte repressiva que está em vigor. Quando é recolhido o homem, para guardar até as 24 horas, para o juiz ter contato com ele, ele fica onde? Ele aqui em Ribeirão Preto. Aqui. No centro de detenção provisória. Que não é Ribeirão. Pertence a Ribeirão, né? Mas não prende a cidade. E com outros presos na mesma natureza criminal? Não, tem uma segregação. Inclusive, presos que praticam crimes sexuais também ficam segregados para evitar a violência. Em contato com os outros presos. Né? Isso. Como o senhor é promotor, estudioso da área do direito penal, o que poderíamos ter numa lei para melhorá-la? O senhor já falou algumas coisas aí, né? Num contexto geral, assim, para a lei da Maria da Penha realmente fazer a sua função, reprimir a ofensa que a mulher sofre. Em verdade, eu não sei o que é pior. Se é a inoperância do executivo ou a demagogia do legislativo. Porque aqui a gente tem conflito, né? Exato, a gente tem mania de colocar tudo na lei. E coisas que se sabe que não vão ser implementadas nunca.
E o executivo, em virtude disso, sabendo que ele não pode implementar a maioria, ele não faz nada. E não é cobrado. Sabe? Não há nada, não há movimento da sociedade nesse sentido. Precisava ter instrumentos de pressão. E responsabilidade não só fiscal. Responsabilidade deveria ser legislativa, responder quem faz leis erradas. Nós temos leis erradas demais nesse país, incongruentes, inconsequentes. E o executivo sempre está lá, quietinho, esperando a morte da bezerra, nunca toma providência nenhuma. A lei é boa, se ela fosse implementada até hoje, eu acredito que nunca será desse jeito, com essa falta de aptidão, essa falta de critério de estudo. E a falta de implementação, por culpa do judiciário ou por culpa do executivo? Lamentavelmente, ou os dois? Não, lamentavelmente o judiciário está atrelado ao que está na lei e está atrelado a investimentos do executivo. O judiciário hoje vive de dinheiro do executivo, como o Ministério Público vive, de suplementação de verba. E quase sempre, cada vez que passa, cada ano que passa, as instituições crescem e essa suplementação diminui. Haveria nos outros países da América do Sul, haveria uma comparação entre esses dois sistemas legislativos ou não? Esse problema, pela sua experiência, ocorre nos outros países também? Não dá para comparar, João. Nos outros países, só para citar exemplos mais desenvolvidos, Chile e Argentina, o sistema é muito melhor, muito mais eficiente, muito mais justo, muito mais rápido que o Brasil. Mas não dá para comparar. Na Argentina a gente tem aí um juiz para cada 1.500 habitantes. Aqui nós temos um juiz para cada 40 mil, 50 mil. Impossível dar conta. Só para essa estatística percebe que todo judiciário fica preso, né? Exatamente. Quando chega para um detalhe de um item que o judiciário vai trabalhar com a Maria da Penha, vai sofrer o reflexo, né? Exatamente. Na separação da delegacia da mulher, ajudou ou não? Eu acho que ajudou muito. O fato de ter uma mulher lá que sabe dos anseios, das dificuldades das mulheres, ajudou bastante. O fato de ter uma delegacia especializada com pessoas que só fazem isso também ajudou. Agora, sem investimento, não adianta nada. Aí é só demagogia. Nós temos demais nesse país. Muito discurso e pouco alinhamento prático. Ao colocar o idoso dentro da delegacia da mulher, piorou ou não? Acho que piorou porque também nós tivemos um boom aí de crimes contra o idoso e não foi só isso, né? Colocaram lá também crimes contra animais. Então dificulta um pouco, eu acho. O Estado de São Paulo mistura tudo. Existe algum estado que separa? Delegacia do idoso, delegacia dos animais, delegacia da mulher, ou é normal ter esse aspecto físico e tudo junto? Não, é normal, mas as condições da Polícia Civil aqui em São Paulo são incomparáveis com as dos demais estados. Nós estamos aqui... Melhor ou pior? Muito piores. Muito pior. Muito piores. O governo do estado, os sucessivos governos do estado, relegaram a Polícia Civil, como se ela não tivesse importância nenhuma. E não é verdade. São extremamente importantes para o Estado Democrático de Direito. Mereceriam um investimento maior e melhor. Isso tanto a nível patrimonial como de pessoas também. Salário também, né? Os salários dos delegados aqui em São Paulo são os piores da União, são os piores da Federação. Aspecto patrimonial também. É estrutura. Viaturas. Não tem nada. Não tem estrutura física, por vezes não tem papel. Porque a mulher deveria sentir mais abraçada quando vai à delegacia da mulher, comparado com a delegacia comum, né? Isso acontece, mas por vontade própria dos funcionários. Por esforço, talvez, dos funcionários. Idem a juíza, que o senhor citou aqui agora há pouco, e o promotor também, que atua diretamente no caso, né? São vários lá, na verdade, em sistema de rodízio. Não fica um promotor para... Não, era para ter também, né? Seria muito melhor. O ideal seria ter um juiz titular para a Lei Maria da Penha e um promotor de justiça também vinculado, né? Perfeito, às vezes um até cartório mais de próprio juiz, até, né? Um cartório próprio até, né? Que não tivesse tantas dificuldades como tem hoje. Mas se noticiar esse direito, será que não implodiria o sistema? Se todas as mulheres começarem a reclamar, pelo que o senhor falou aqui agora, há muito mais violência do que notícia, né? Acho que o sistema iria ruir, né? Mas pensa no seguinte, doutor João, se tem direito, se é direito, ela tem que reclamar mesmo. O Estado tem que correr atrás. O Estado que tem que correr atrás. Mas o Estado brasileiro, lamentavelmente, falido, investe mal, muito desvio de verba, e a verba que deveria ser destinada para determinadas específicas funções do Estado não são. Doutor Paulo, nosso tempo já acabou, a conversa é boa, ela flui. Quero deixar o convite para voltar aos nossos estúdios, para um novo tema interessante para o direito penal. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, estou à disposição.
E você, nosso telespectador, mande sua sugestão de palestrante ou de tema para o endereço embaixo do seu vídeo aí. Obrigado e até a próxima.